Boa tarde, tudo bem, galera? Bom dia, né, para os alunos que irão ver de manhã. Boa tarde para os alunos que irão ver à tarde, até porque nós temos aí oitavo M e oitavo V. Como prometido, eu falei para vocês que eu ia gravar um vídeo sobre vozes verbais, lembram? Na nossa transmissão dessa semana, que foi terça-feira? Pois é, vim aqui para poder falar um pouquinho mais de vozes verbais, hoje com alguns exemplos sem ser o do livro, da página 80 até 85, né? E vou trazer exemplos que eu consegui aqui separar e espero que fique mais claro na mente de vocês, ok? Então, como eu falei na transmissão, as vozes verbais, galera, é a maneira que o verbo tem de se relacionar, de transitar com o sujeito. Então, tudo vai depender entre sujeito e verbo. A relação do sujeito com o verbo determina a voz verbal, ou seja, esse sujeito é um sujeito praticante da ação verbal, essa ação verbal que depende muito aí de uma transição entre sujeito e verbo. O sujeito vai ser um sujeito agente, um sujeito que pratica a ação do verbo, né? O verbo é tudo em uma oração, o verbo que determina ali a voz de uma oração. Ou o sujeito será paciente, ou o sujeito será paciente e será agente ao mesmo tempo. Então, isso que a gente vai ver mais uma vez agora. A voz ativa, ela acontece quando o sujeito é o sujeito agente de uma oração, ou seja, ele pratica a ação determinada ali pelo verbo. Então, eu tenho aqui um exemplo, né, que eu coloquei. Você fez um ótimo trabalho. Legal, hein? Você fez um ótimo trabalho. Aí, esse sujeito aqui, como nós estamos vendo, fez, né? Olha aqui, o verbo fez. Tá vendo que está se referindo ao pronome você? Então, você fez. Então, dá pra ver que é um sujeito agente. Lembrando que aqui também não tem as marquinhas, as coisas que fazem com que a gente perceba que o sujeito não é paciente. Quem falou que é o agente da passiva acertou. O agente da passiva é o principal informação, é a principal dica, eu diria, para que nós percebamos se o sujeito é agente ou paciente. No caso, se tem um agente da passiva, o pelo, o por, o entre, o de, essas preposições marcam ali muitas das vezes a